pessoas foram mantidas como reféns por mais de 3 horas. No fim das contas, a polícia descobriu que o sequestrador, Paulo Sérgio de Lima, fez tudo isso porque fugia de parceiros do Comando Vermelho. Olá, galera aqui do canal A Palavra da Verdade, estou de volta com mais uma super notícia. Tem acontecido isso muito no Rio de Janeiro e ó, é algo preocupante que nós precisamos estar ligados, tá bom? Aqui na Palavra da Verdade você vai ter palavras, vai ter no caso notícias, em que você vai parar e refletir e mais, hein? Pode compartilhar que eu deixo, tá bom? Se inscreve, compartilha e vamos lá pro vídeo. A vítima, o que foi baleado, está internado em estado grave. Rodrigo Viga já está conosco aqui no Morning Show para trazer novidades, todos os detalhes a respeito deste caso. Bem-vindo, Viga. Tudo bem, Kobayashi? Bom dia para você, para a turma aí da bancada do sofá. Bom dia para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. A gente está nessa corrente de fé, aí nessa energia pela recuperação do Bruno Lima Soares, de 34 anos de idade, funcionário da Petrobras, estava voltando para casa, para Juiz de Fora, lá em Minas Gerais, quando foi atingido por esse disparo feito pelo bandido, pelo criminoso, identificado pela polícia como Paulo Sérgio de Lima. Não esqueça você de dar o seu like, curtir e também compartilhar essa notícia, tá bom? Conto com você para você compartilhar, para que todos possam ficar sabendo de mais notícias aqui sempre no canal. Vamos lá, vamos continuar a notícia. O primeiro episódio que o deixou desestabilizado foi o fato de o ônibus ter saído da plataforma e voltado após apresentar um problema no sistema de ar-condicionado. Ali, no imaginário dele, o criminoso achou que teria sido reconhecido, teria sido identificado e que o ônibus estava cercado. E depois pensou que esse funcionário da Petrobras de 34 anos de idade seria um policial apaisano. Daí, ele começar a disparar e manter 17 pessoas como reféns dentro desse ônibus coletivo na rodoviária Novo Rio. Foram 3 horas de intensas negociações. Felizmente, dessa vez, as negociações terminaram com um final feliz, com os reféns sendo soltos e o bandido se entregando. Por que eu falo que, felizmente, dessa vez o final foi feliz, embora a gente esteja aí rezando pela pronta recuperação do funcionário da Petrobras de 34 anos de idade? Porque a gente sempre lembra daquele caso lá de 2000, estava começando na Jovem Pan, ainda era estagiário aqui na Jovem Pan, no sequestro do ônibus 174. Aquilo ali virou uma espécie de case negativo, virou com uma espécie de referência do que não fazer por parte da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Uma refém acabou sendo morta, no caso a Geisa Firme, e também o sequestrador morreu depois de ser colocado dentro do camburão, supostamente asfixiado, depois de toda aquela trama. E em 2019, era início do governo de Wilson Witzel, também houve um sequestro a um ônibus na ponte Rio-Niterói, em que um atirador de elite matou o sequestrador, e a cena que foi marcada naquela época foi o governador da época, depois empichado, Wilson Witzel, descendo de helicóptero na ponte Rio-Niterói, comemorando a morte daquele sequestrador. Só que dessa vez o final foi péssima lembrança, né? Lamentável, cara. Lamentável. Do restabelecimento do Bruno Lima Soares, de 34 anos de idade, já passou pela primeira cirurgia. Ele foi atingido no peito, no tórax e também no abdômen, e precisa passar por uma nova cirurgia. A primeira cirurgia durou 5 horas, já está numa unidade especializada em cirurgias cardíacas para uma nova intervenção cirúrgica, porque está com uma bala alojada na região do coração. Kobayashi. Aí, informações do Rodrigo Viga sobre os desdobramentos, sobre a situação da vítima deste sequestrador de ontem, que foi preso e que deixou um ferido nessas condições que nos trouxe o Rodrigo Viga. Obrigado, viu, Viga? Volte sempre ao Morning Show. Turma, vocês acompanharam isso? Todo mundo viu o que foi ontem esse sequestro de um ônibus no Rio de Janeiro, e isso começa a levantar algumas questões importantes, né? O cara entrou armado, de boa, dentro de um ônibus, ali no meio de um monte de gente, e aí tem uma comparação que é inevitável, PP. Você vai pegar um voo daqui para ali, para qualquer lugar, você tem que passar num detector de metais, sua mala tem que ser revistada, você tira cinto, você tem que fazer aquele procedimento todo, chegar com uma hora de antecedência para entrar em um voo. Mas na rodoviária não tem nenhum tipo de... não tem uma porta eletrônica numa rodoviária. E aí os cidadãos que dependem desse transporte rodoviário, eles não sabem de quem
tá sentado do lado deles, às vezes um criminoso, um cara fugindo do Comando Vermelho, armado. Ele deu um tiro e tá aí, colocou alguém numa situação de cirurgia, UTI e tal. Será que a gente não tem que começar a pensar também a segurança no transporte rodoviário, Pepe? É um bom ponto, Koba. Sinceramente, eu, por exemplo, que gosto de pegar ônibus e trem no mundo todo, né? Quando eu viajo para fora, eu não conheço nenhum tipo de país que tem esse tipo de expediente na rodoviária. Eu lembro quando eu estudava nos Estados Unidos, eu pegava um busão ali não tinha dinheiro para pegar nem trem nem avião. Você não tinha dinheiro? Eu pegava um busão por 5 doletas para ir de Boston até Nova York, né? Poxa, não tinha esse aparato de segurança, porque faz parte do perfil do rodoviário, né? Que é um perfil que tem que ter mais eficiência para entrar e para sair. As pessoas não chegam 2 horas antes, as pessoas não estão de passagem, não é? Ou seja, então o perfil do transporte, nem das pessoas, né? Porque eu conheço várias pessoas que têm dinheiro e preferem ônibus a avião, né? Mas o perfil do modal, né, transporte rodoviário de passageiro é diferente do avião, né? O avião você tem que chegar 3 horas antes para poder embarcar. Ou seja, não vejo como você criar algum tipo de instrumento, algum tipo de política de segurança, ter catraca eletrônica na rodoviária. O que nós temos que discutir e conversar, por que essa pessoa que tinha um mandato de prisão contra ela, né, estava solta na sociedade. Essa que é a pergunta que eu faço. Por que uma pessoa dessa, que estava sendo procurada pela maior facção criminosa do Rio de Janeiro, trocou bala, né, no domingo, né, assaltou uma van, porque essa pessoa não estava sendo procurada pela polícia e essa pessoa estava solta na sociedade? Então nós temos que discutir, no meu modo de ver, muito menos a questão da segurança do transporte rodoviário de passageiro e muito mais a questão da segurança pública em geral. Mas ele é 1 em 300 mil, né? Que tem um mandado de prisão em aberto. Era mais um, é um problema, acho que até no Brasil todo, independente da situação do Rio de Janeiro, que é, claro, um caso sempre a ser citado quando a gente fala de insegurança, mas é 1 em 300 mil. Tanta gente que tá nas ruas, mano, e Diego, que tá às vezes com mandado, tá pedido pela justiça. Mas nesse caso tem um ponto interessante, Pepe. Esse rapaz aí, esse criminoso, ele estava respondendo por roubo e ele deveria estar usando uma tornozeleira eletrônica. Foram emitidos, salvo engano, pela Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, 6 alertas à Justiça de que a tornozeleira não estava funcionando, não estava emitindo o seu sinal. E mesmo depois desses alertas, essa pessoa continuava na rua, estava lá, livre, leve e solta. Então, o que a gente precisa realmente discutir é a efetividade do cumprimento das penas no Brasil. É parar de adotar essas medidas paliativas, pensando em ressocialização e focar naquilo que de fato é o objetivo da lei penal, que é fazer com que a pessoa que cometa um crime, cumpra a sua pena. E aí, a gente sempre traz para o debate, isso é relativizado, não, porque a gente não pode tratar assim, assado, mas é fato que essa leniência que o Estado tem em relação à criminalidade está gerando esses resultados aí e colocando em risco a vida do cidadão de bem, do trabalhador. Ô, mano, agora o Viga trouxe um detalhe importante, né? A comparação com aqueles outros 2 casos emblemáticos. Aquele do ônibus 174, se eu não me engano, né? Do ano 2000, aquele ficou marcado como o que não se deve fazer mesmo. Foi uma ação desastrosa da polícia, de negociação, depois de operação, na hora em que o sequestrador desce do ônibus com a refém, né? Ela é morta, eles dão um tiro, erram, quase que a queima-roupa, erram. E tem uma questão anterior, né, do caso do 174, né? Porque o Sandro, que foi o sequestrador, sim, ele sobreviveu à chacina da Candelária, né? Aí anos depois ele cometeu esse crime. E aí isso gerou, claro, mudanças no protocolo, mudança nas operações, nos treinamentos. Me sopra aqui que é Sandro Nascimento o nome do rapaz, viu? E até a morte do próprio cara, do próprio sequestrador. Pois é. Então ficamos por aqui. Esta foi a notícia de hoje, no caso de agora. Certamente a qualquer momento você vai poder encontrar outras notícias aqui também no canal. E por falar, você pode visitar também o nosso site apalavradaverdade.noticiasnews.net.br. Está aqui na descrição, você pode dar uma chegadinha lá, com certeza você vai gostar muito do nosso conteúdo, tá bom? Se quiser compartilhar, pode compartilhar. É aberto para todo mundo. Gente, muito obrigado. Até
a próxima notícia aqui na Palavra da Verdade. Tchau, tchau.